Boa tarde. Sob a proteção de Deus, estamos aqui reunidos para realizarmos a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Cesarolange do primeiro ano legislativo da 16ª legislatura. Convido todos os presentes a fim de ficar em pé, ao fim a leitura de um texto bíblico que será realizada pela vereadora Daniela. Eclesiástico 46, versículo 13. Em seguida vieram os juízes, cada um designado pelo seu nome, aqueles cujos corações não se perverteram e que não se afastaram do Senhor. Que a sua memória seja abençoada e seus ossos floresçam em seus sepulcros. Que seu nome permaneça eternamente e passe aos seus filhos com a glória desses santos homens. Atendendo à disposição da lei municipal, ouviremos agora a execução do hino do município de Cesarolange antes de iniciar a nossa sessão. Nossa fé, nossa paz, nossa gente, vamos todos cantar e sorrir, seguiremos a luta em frente, porque Deus nos ajuda a seguir. Nessa terra do céu estrelado, nos sublime horizonte de vir, na comanda de um povo educado, gente forte do nosso Brasil. Maio sempre nos convida, festejar e cantar seu louvor. Nossa paz, nossa terra querida, paraíso da paz, paraíso do amor. Cesarolange legou um nobre nome, um ilustre e feliz professor. A esperança de um povo não some, porque luta com fé e amor. No passado, presente e vivemos, o progresso é a nossa vitória. A esperar que o futuro venceremos, levantando estandarte de glória. 3 de maio sempre nos convida, festejar e cantar seu louvor. Faça 3 nossa terra querida, paraíso da paz, paraíso do amor. Queridas de velas serestas, faz lembrar nossos ancestrais. Suas bandas despertam em festa, belo som sempre nos faz sonhar. Esse chão rico e fértil presente, a riqueza do povo produz. Quando todas de aurora nasceste, sob o símbolo da Santa Cruz. 3 de maio sempre nos convida, festejar e cantar seu louvor. Faça 3 nossa terra querida, paraíso da paz, paraíso do amor. A educação, nosso porto seguro, é o leite do belo saber. Nos conduz para a liberdade, conhecer, ensinar e aprender. Contemplando a nossa bandeira, que nos diz uma frase comum, que por um se conhece a todos, pois nós todos vivemos em um. 3 de maio sempre nos convida, festejar e cantar seu louvor. Faça 3 nossa terra querida, paraíso da paz, paraíso do amor. Convido o segundo secretário a proceder à leitura do projeto complementar número 01 e 02/2025. Projeto de Resolução 01/2025, de emenda modificada número 01 do projeto de lei complementar número 01/2025. Boa tarde a todos. Meu nome é
Cristiano. Projeto de Lei Complementar número 1, 2025, de 16 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais e das outras providências. O prefeito municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, o uso das suas atribuições legais dispostas no artigo 77, inciso 5 de 118 da Lei Orgânica do Município de Cesário Lange, faz saber que a Câmara Municipal aprova ele e sanciona, promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam atualizadas as remunerações dos servidores municipais de 5%, sendo 4,83% correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, e 0,17% concedido como aumento real, a título de revisão geral anual, aplicável às remunerações e aos subsídios de todos os servidores públicos municipais, ativos e inativos, dos poderes executivos e legislativo. Artigo número 2º. Em fase do disposto do artigo 1º, as tabelas de vencimentos passam a vigorar de acordo com os anexos integrantes da presente lei complementar. Artigo número 3. Os subsídios dos conselheiros tutelares, de que trata a Lei Municipal número 1672, de 19 de dezembro de 2018. Ficam atualizados, passando a ser 2.590,49. Artigo número 4. As despesas decorrentes da execução do presidente lei complementar correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas e necessário. Artigo número 5. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir do 1º de janeiro de 2025. Cesário Lange, 16 de janeiro de 2025. Prefeito Ramiro de Campos. Emenda modificada número 1º do projeto de lei complementar número 1 de 2025. Autoria, Comissão de Justiça e Redação. A presente emenda modificada ao projeto de lei complementar número 1º de 2025. A Comissão de Justiça e Redação, nos termos regimentais, propõe a emenda modificada ao projeto de lei complementar 1º de 2025, conforme segue. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei complementar número 1 de 2025 passa a ter o seguinte redação. Artigo 1º. Ficam atualizadas as remunerações dos servidores municipais ativos e inativos por poder executivo em 5%, sendo 4,83% índice nacional a preço do consumidor amplo do IPCA, e 0,17% concedido como aumento real a título de revisão geral anual. Artigo 2º. O artigo 2º do projeto de lei complementar número 1 de 2025 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Em face ao disposto do artigo 1º, o anexo 3 da Lei Complementar número 128 de 14 de março de 2024. E aos anexos 1A, 1B da Lei Complementar número 129, de 14 de março de 2024, passam a vigorar de acordo com os anexos integrantes do presente de lei complementar. Artigo número 3º. O artigo 3º do projeto de lei complementar número 1 de 2025 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A remuneração mensal dos conselheiros tutelares passa a ser de R$ 2.590,49. Plenário José de Aristeu Joia, dia 20 de janeiro de 2025. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2025. Autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos empregos públicos e poder legislativo do município de Cesário Lange, Estado de São Paulo e das outras providências.
Alessandro Donizete Paes Vieira, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, usando as atribuições de lei que me confere, faço saber que a Câmara Municipal de Cesário Lange aprovou a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam atualizadas as remunerações dos servidores do Poder Legislativo do município de Cesário Lange em 5%, considerando 4,83%, correspondente à variação de Índice Nacional de Preço ao Consumidor, amplo IPCA, e considerando 0,17 centésimos, concedido como aumento real do título de revisão geral anual. Artigo 2º. Ficam atualizados os padrões de vencimento dos empregos públicos, do quadro de cargos públicos e provimento efetivo a uma comissão, ativos e inativos do Poder Legislativo do município de Cesário Lange, constante na Lei Complementar número 131/2024, na forma dos anexos 1 e 2 desta Lei Complementar. Artigo 3º. As despesas decorrentes da ampliação desta lei complementar ocorrerão por contas das dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo número 4. As datações de execução desta lei são as fixadas nas leis orçamentárias anual, ao que compreende ao orçamento do Poder Legislativo do município de Cesário Lange. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025. Projeto de Resolução número 1 de 2025. Autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal. Altera a redação do artigo 41 das resoluções número 119 de 2024 e das outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Cesário Lange, nos termos dos itens 3 da alínea A do inciso do artigo 24, artigo 109, inciso 2 e 3 e artigo 122, todos os regimentos internos da Câmara Municipal, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o artigo 41 da Resolução número 119 de 2024 com a seguinte redação. Artigo 41. Fica fixado o valor correspondente a 26 unidades fiscais do Estado de São Paulo, UFESP, a título de auxílio alimentar. Artigo número 2. Essa resolução entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Cesário Lange, dia 22 de janeiro de 2025. Coloco em discussão a emenda modificada 01 do projeto de lei complementar número 01/2025, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipal e da outras providências. Deixa a palavra livre. Tem a palavra o vereador Luciano. Tudo que deram para mim ler. Só isso aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores aqui que nos acompanham, os internautas que estão pelo Facebook, boa tarde. Nossa primeira sessão extraordinária, primeira sessão dessa legislatura, para a gente discutir os reajustes dos servidores públicos. Senhor presidente, eu vou usar da tribuna nesse momento e, se for necessário, eu retornarei, senão a gente já vai para a votação, até
peço que consulte o plenário se votamos em bloco o projeto número 1 e número 2, que trata, né, do mesmo assunto. Então, pode ser votado em bloco se o plenário assim o decidir. Senhor presidente, o reajuste que nós estamos votando é de 5% do projeto de lei encaminhado pelo prefeito, que é a revisão. Uma revisão de infração, 4,83%, que é o IPCA acumulado, e 0,17% de ganho real, aumento real, ou seja, é um arredondamento, né? Para não dar os 4,83%, dá 5%. A gente esperava mais, todos esperávamos mais, um pouquinho mais, né? Mas quem foi eleito para fazer a gestão do município foi o prefeito, com a equipe dele, né? Não a Câmara de Vereadores. A Câmara sugere. Eu mesmo tomei a iniciativa de enviar o ofício sugerindo um reajuste da infração e algo que chegasse próximo de 8%. E eu quero explicar que número é um negócio meio, né, meio solto, né? Fala aí, 8%, 10%, 15%, 25%, né, solto. Né? Mas você tem que ter uma justificativa. A infração, 4,83%. Eu, às vezes, me pergunto os cálculos que o governo federal faz para chegar nisso, e a conclusão que eu chego é o seguinte: o presidente da República, os ministros, né, não vão ao supermercado. Né? Certamente não vão. Até porque lá no Palácio é tudo por conta do governo, né? Então, está tudo licitado, tudo bonitinho lá, ele não tem, né, sai para comer, tem o cartão corporativo, então ele não, parece que não sente essa demanda, né? O preço do pó de café, né, o preço da cesta básica. E chega no final do ano, e quem acompanha a economia, novembro, nós estávamos lá no IPCA com 4,74, salvo engano, 4,78. Aí em dezembro, que é um mês de consumo, o IPCA cai, e daí isso puxa a inflação para baixo, né, que chega a fechar o ano com 4,83. A gente lendo isso, é essa conta que faz. Ainda mais no mês de dezembro, que o dólar deu aquela subida. Enfim, os economistas que fazem essas contas, e a gente fica imaginando aonde que está esse valor. Enfim, nós estamos aqui com um projeto para votar os 5%. E fica aquela questão, né? Nós estamos aí há 2 semanas com o projeto já, tendo conhecimento, né, e com muitas manifestações, que é pouco, que podia ser mais, e até alguns números absurdos. E a grande maioria dos servidores, né, alguns falam comigo nas redes sociais, no WhatsApp, acredito que falem também com os senhores, porque, né, é comum isso, e alguns não falam nada. Mas é importante a gente dizer o seguinte, que a data base é janeiro, né, os últimos anos vem sendo dado a infração, né, infelizmente. Tivemos aí, no ano passado, em março, aquele aumento real de R$300, aquilo foi um aumento real, né, foi colocado R$300 na referência de todo mundo. Em janeiro de 2024, houve lá o repasse da inflação, e em março houve esses R$300 da referência de todo mundo. Então houve esse reajuste. Agora nós temos algumas categorias, né, que merecem ser olhadas com carinho. Né? Nós temos aí o pessoal operacional, né, né, o agente operacional, o pessoal aí que faz a manutenção de escola, de UBS, das creches, que realmente estão com um salário base muito pequeno, muito pequeno. Então merece realmente um reenquadramento. Aí seria reenquadramento, não é um aumento, reenquadrar. Aí tem que se debruçar e fazer esse estudo, que a gente esperava que ia ser feito lá naquela propaganda do plano de carreira, e não foi feito. Nós temos aí a enfermagem. O governo federal deu um tombo na enfermagem, que o pessoal
parece que não percebe isso. Né? 2022, né? O 2022, o governo federal fixou um piso nacional da enfermagem e não reajustou mais. E o que tem sido feito? Os municípios, eles estão complementando o salário para chegar nesse valor aí do piso nacional. Então, lógico, a referência da enfermagem vai ter os 5%? Vai. Mas esse 5% vai aproximando daquele teto que o governo federal colocou e vai achatando. Isso que está acontecendo. Né? Então, eu acho que o município precisa assumir esse piso da enfermagem. Né? Tá, infelizmente a gente não pode ter essa discussão agora, mas eu estou dizendo para vocês que eu tenho consciência disso. A folha de pagamento, pela média do impacto, o ano passado ficou em média 3.750.000. Percentual, então, mas eu não vou poder ficar nessa discussão com vocês agora. Posso até atender vocês daqui a pouco, certo? Mas eles entenderam, tivemos reunião. Cláudia, eu não vou ficar respondendo você nesse momento. Regimentalmente eu nem posso. Depois a gente pode até conversar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos essas situações que precisam ser revistas. Temos a questão do agente de saúde e endemias, que tem um piso de 2 salários mínimos, que o governo federal fixou. Mas eles continuam na referência lá atrás. O município não colocou isso na referência, certo? Aí agora nós temos, né, são questões... Eu sou um defensor do servidor público. Às vezes sou incompreendido, mas eu sou um defensor do servidor público e sei a situação de cada um deles, de cada categoria. Né? Eu não vejo o servidor público, não posso ver o servidor público, o José, a Maria, a Benedita, mas as categorias. Aí o professor, né, teve R$1 de aumento em março, na hora aula. Esse R$1 impulsionou, né? Então, com o aumento de 5%, hoje o professor vai ter uma hora aula aqui em Cesarilândia de R$25, pouquinho, 25 e alguns centavos, está aqui na tabela, sendo que o governo federal, que ainda não divulgou, o MEC ainda não divulgou, mas o reajuste pelo Fundeb é um reajuste de 24,33 a hora aula, então Cesarilândia ficou um pouquinho acima. Mas aquele ajuste real do ano passado foi engolido. Por isso que quando eu fiz aquele ofício, o pessoal perguntou, mas por que o professor falou em 6,27? Porque eu gostaria que fosse acompanhar o Fundeb lá, que é aquela regra do reajuste do Fundeb. Então, as categorias, existem várias regras. E isso demanda conversa, demanda muito cálculo, demanda você entender esse mecanismo. Eu vou votar, sim, os 5%. E acredito que todos os senhores aqui vão votar os 5%. Né? Porque também é pouco, o aumento real de 0,17 é pouco, mas aí precisa também fazer um cálculo, né, gente? É reposição da inflação. Só que o que tem que ser feito o cálculo, que agora há pouco conversei com uma servidora, e ela falou, mas explicar errado. Olha só, lá no seu Lerite você tem a sua referência base, é 5% desse base. Sobre esse base vai incidir os seus quinquênios, a sua sexta parte, enfim, tudo aquilo que você tem lá, né, hora extra, gratificação, enfim. Então tem que fazer o cálculo direitinho. Não é satisfatório? Eu entendo que não é. Eu entendo que não é satisfatório. Tá? Mas o projeto veio do prefeito. Eu acho a data base em janeiro muito ruim. Porque todo janeiro que inicia mandato, né, aquele que assume fala assim, viu, eu não sei como é que está isso daqui. Mas não estou aqui para também defender o executivo, não é isso. Mas eu acho que uma das brigas aí do servidor público é mudar essa data base. Eu acho que pode ser fevereiro, pode ser até março, era em maio. Aí por questões do período eleitoral, do ano da eleição, senhor presidente, eu vou encerrar. Apesar que eu ia falar da emenda, mas eu acho que a gente tem que pôr a data base aí um pouquinho mais à frente. Março seria um mês
eu acho que daria um equilíbrio, aí o prefeito que assume já tem uma visão das suas receitas. Eu sei que tem outras reivindicações dos servidores, eu participei da reunião aqui com os servidores e o sindicato, tem uma lista enorme de reivindicação, não é só salário, é uniforme, é IPI, é questão de transporte, é questão de alojamento, é questão de refeitório, então nós somos longe. Então o que a gente pede ao senhor prefeito, né, que ele olhe esses pedidos com carinho, né, que a partir de agora vai aprovar os 5%, eu vou aprovar. Até teve servidores mais guerridos aí, Luciano, vote contra. Não, não é assim. Não é? Vou aprovar os 5%. Mas a gente vai pedir encarecidamente. Faça essas melhorias que nossos servidores precisam. É os servidores que movimentam a máquina administrativa. Muito obrigado, senhor presidente. Continue, livre a palavra. Queria ver com os senhores vereadores se vocês aceitam a votação em bloco. Sim. Coloco em votação a emenda modificativa número 01 do projeto de lei complementar número 01/2025, atendendo à disposição do regimento, será feita através de votação, devendo cada vereador responder a seguinte pergunta. O presidente vota sim, favorável, não, ao contrário, ou absteme. Convido o primeiro secretário a realizar a chamada nominal dos vereadores para pronunciar os seus votos. Gustavo Bortolom dos Santos Camargo. Sim. Sim. Hamilton Gabriel Vieira de Lima. Sim. Josélia Aparecida de Lima. Sim. Marcos Vinícius de Camargo Moura. Sim, favorável. Rogério Teles da Silva. Sim, favorável. Osmar Trevisan. Luciano César de Toledo. Sim, favorável. Cristiano de Jesus Rodrigues. Sim, favorável. Daniela Nunes Farias. Sim, favorável. Felipe Augusto de Campos Rocha. Sim, favorável. Alessandro Donizete Paes Vieira. Sim, favorável. Aprovado a emenda modificada número 01 do projeto de lei complementar número 01/2025. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 01/2025, que dispõe a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais e da outra providência. Devidamente emendado o projeto de lei complementar número 01/2025, dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos empregos públicos do Poder Legislativo Municipal de Cesareolândia, do Estado de São Paulo e da outra providência. Deixe a palavra livre. Se eu voltar, eu fico mais 15 minutos. Coloque em votação o projeto de lei complementar número 01/2025. Devidamente emendado o projeto de lei complementar número 02/2025. Atendendo ao regimento, será feita através da votação nominal, devendo cada vereador responder a seguinte: presidente vota sim favoravelmente, não ou contrariamente ou absteme. Convido o primeiro secretário a chamar nominal dos vereadores para pronunciar os seus votos. Gustavo Bortolom dos Santos Camargo. Sim, favorável. Hamilton Gabriel Vieira de Lima. Sim, favorável. Josélia Aparecida de Lima. Sim, favorável. Marcos Vinícius de Camargo Moura. Sim, favorável. Rogério Teles da Silva. Sim, favorável.
Osmar Trevisan. Sim, favorável. Luciano César de Toledo. Sim, favorável. Cristiano de Jesus Rodrigues. Sim, favorável. Daniela Nunes Farias. Sim, favorável. Felipe Augusto de Campos Rocha. Sim, favorável. Alessandro Donizete Paes Vieira. Sim, favorável. Aprovado o projeto de lei complementar número 01/2025, devidamente emendado. O projeto de lei complementar número 02/2025. Coloco em discussão o projeto de lei de revolução número 01/2025, que altera a redação do artigo 41 da revolução número 119 de 2024 e da outras providências. Deixe palavra livre. Tem a palavra o vereador Luciano. Pode ficar tranquila, não só as matérias dos servidores, como as outras matérias também será votada no horário normal, às 20 horas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores servidores aqui presentes, os que acompanham pelo Facebook. Senhor presidente, nós já havíamos acordado com todos os vereadores sobre os horários realmente de nossas reuniões e sessões. Sempre será à noite, né, no horário das 20 horas, justamente para ter a participação popular, não só dos servidores, como de toda a nossa população. Eventualmente, né, excepcionalmente, é o de hoje, foi marcado para as 17h30, mas realmente isso não é uma regra, será sempre à noite. A Câmara já acordou isso daí, inclusive ontem na nossa reunião, nós normalmente reforçamos isso, para que realmente toda a população possa saber as atividades da Câmara. Então, toda reunião, salvo reuniões que são feitas com autoridades aí da cidade, ou prestação de contas, que não é nós que agendamos, que é feito, então, em horários adversos. Mas, sempre que possível, a gente faz o período noturno, para que a gente possa atender todos que possam participar. Inclusive, senhor presidente, eu queria salientar, eu acho que isso é de todos nós, vereadores. Eu vi um comentário, rede social é terra de ninguém. Eu respeito muito a livre expressão, o livre pensamento, eu respeito isso, sou um democrata, acho que todo mundo tem direito de expressar da melhor forma possível. Mas tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. E também, a régua, né, a mesma régua que mede um é o que mede o outro. Né? E aí eu vi um comentário dizendo o seguinte, que nós estaríamos aqui fazendo bico. Então, muito pelo contrário. Não é? Quantas vezes for necessário se reunir para reuniões, audiências públicas, sessões ordinárias, extraordinárias, sábado e domingo, não é, feriado, eu, pelo menos, estou aqui sempre à disposição e acredito que essa seja também a disposição de todos os vereadores. Então, dizer que marcamos a reunião às 5h30 da tarde, porque isso aqui é bico para nós, não é verdade. Eu acho que pessoas que fazem esse tipo de comentário, né, inclusive até pessoas que disputam eleições, daí ficam chateados porque não chegam até esta casa, não são eleitos. Porque se fazem campanha desse tipo, né, não é isso que a população espera, né, dos aqueles que têm mandatos, dos políticos. A população espera discussões de nível, que tenha realmente discussões em prol da coletividade e do município.
né? Agora, discussões que acabam depreciando, né, eu acho que não chega a nada. Eu sempre sou muito aberto às discussões, tenho o meu ponto de vista. Se demonstrar para mim que o meu ponto de vista está equivocado, eu não tenho problema nenhum em aceitar, e respeito o pensamento de cada um. Pode falar o que quiser, não tenho medo de críticas, né? Mas, senhor presidente, nós vamos votar aqui a resolução da Câmara, e eu quero esclarecer uma coisa que ficou assim, mal. Existem duas coisas, né? Coisas que são mal interpretadas e coisas que colocam na mente das pessoas como interpretação equivocada. Quando eu fiz a sugestão para que o Vale Sexta seja transformado em número de UFESP, certo? Não foi para atrelar o governo do Estado, até porque o município não é obrigado a atrelar nada ao governo do Estado. Nós temos autonomia para a gente decidir aqui a nossa organização. Aí o pessoal falou assim, mas vai ficar ruim esse negócio de UFESP, porque daí, principalmente para os professores, que eles têm aí um outro cargo no Estado, já recebe lá do Estado, daí vai atrelar, não vai poder receber. Não é nada disso. Benefícios do município, benefício do município. Benefício do Estado é do Estado. Certo? Então, quando eu sugeri que a sexta fosse atrelada à UFESP, é justamente para chegar no mês de janeiro, a correção ser automática. A UFESP é a unidade fiscal do Estado de São Paulo, né? As taxas do Estado é tudo pago no UFESP, né? Então, se a gente usa a UFESP, como era antigamente a UFIR, em quantidade de UFESP, nós não precisamos de lei para ficar corrigindo. Se a UFESP subir, normalmente sobe no mês de janeiro, automaticamente o Vale Sexta sobe, né? A Câmara já adota isso, é isso que nós estamos votando aqui, né? A Câmara adota. Por que a Câmara adota, a Prefeitura não adota? São poderes separados. O pessoal precisa entender que a Câmara tem a sua organização administrativa e a Prefeitura tem a organização administrativa dela. Quem organiza a Prefeitura é o prefeito, quem organiza a Câmara é a mesa diretora da Câmara. Então, quando eu falei, vamos colocar em UFESP, é justamente isso. Chega em janeiro, já muda. Porque pela lei da nossa cesta básica dos servidores públicos, que foi votada em março, a lei fala o seguinte, que a cesta vai ser reajustada a cada 12 meses. Ou seja, só em março, porque foi ajustada em março e sem março. A lei ficou lá dizendo o seguinte, que o prefeito pode reajustar por decreto, mas esse reajuste por decreto é só a infração. Então, se chegar em março, o nosso IPCA continuar acumulado em 5%, né, o reajuste da cesta por decreto será 5%. A gente espera que não, né? Até a gente fez esse pedido. E aqui, os vereadores, inclusive, foi enviado ofício para o prefeito, pedindo que ele mande um projeto de lei para a Câmara, para aumentar o valor da cesta. A cesta não é salário? Não é, certo? Mas ajuda, porque como ele é um cartão, ajuda lá no supermercado, ajuda a família lá a comprar seus alimentos. A prefeitura fica confortável com o Vale Sexta? Fica, porque como ela não é salário, ela não tem encargos. Então não tem fundo de garantia sobre a cesta, não tem INSS sobre a cesta, não tem imposto de renda sobre a cesta, né? E também não tem aposentadoria, não é? Mas, neste momento, eu acho que a gente, lógico, estamos buscando melhores salários, mas também a gente busca mais benefícios, outros novos benefícios. Então a gente espera, talvez aí na primeira sessão de fevereiro, né, senhor presidente, o prefeito já possa mandar esse aumento de cesta, e um aumento considerável, né? Vamos esperar que venha aí um valor que realmente possa fazer frente aí ao supermercado dos nossos servidores. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua, livre a palavra. Coloco em votação o projeto de lei de revolução número 01/2025. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantam. Aprovado o projeto de revolução número 01/2025. Comunico a todos que a primeira sessão ordinária de 2025 será dia 6 de fevereiro, às 20 horas, dando início a mais um ano legislativo.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão em agradecimento à presença de todos, na proteção de Deus no trabalho realizado. Boa tarde.